Queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus, que bom que estamos juntos mais uma vez, que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso sejam abundantes e multiplicadas sobre sua vida e toda a sua família. Chegamos hoje na lição de número 4, vamos estudar, portanto, hoje mais uma lição deste trimestre e o tema é uma igreja cheia do Espírito Santo. Obrigado por sua companhia. Estamos entrando no ar pela TV Kairos, canal 7.1. Também estamos na internet, no canal da TV, no YouTube, onde você pode ajudar a divulgar esta programação compartilhando o link do programa. Vamos fazer a leitura do texto áureo, da verdade prática e da leitura bíblica em classe da lição de hoje, a lição de número 4, que presencialmente será estudada dia 27 de julho de 2025. Texto áureo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. A verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A leitura bíblica em classe de hoje, o texto base da lição, encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 24 até o versículo 31, que também já estará sendo projetado aí na sua tela. Vamos à leitura desse texto. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há, que dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A apresentação dos 3 objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo é identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. O segundo objetivo é analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. O terceiro, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Neste primeiro bloco do programa, nós vamos estudar uma igreja perseverante, é o assunto central deste primeiro ponto da lição, e vamos analisar 3 subtópicos. O primeiro, suporta o sofrimento. O segundo, uma igreja perseverante não negocia seus valores. E por fim, uma igreja perseverante está convicta de sua fé. Nesta lição, portanto, veremos como a igreja de Jerusalém estava cheia do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, versículo 31, depois de eles fazerem uma oração poderosa, eles
diante da perseguição, perseveraram, unidos, unânimes, em um só propósito. Vamos ver também como que a igreja de Jerusalém se comportava cheia do poder através da oração e como que testemunhavam com ousadia a palavra de Deus. Para comentar a lição de hoje, eu estou aqui recebendo com muita alegria, mais uma vez, o pastor Diego Costa, o pastor Lucileno Cavalcante e o pastor Davi Arruda. Pastor Diego Costa, a Igreja de Jerusalém, no capítulo 4, se revela mais uma vez uma igreja modelo para a atualidade, cheia do Espírito Santo. Pastor Diego, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Davi Arruda, pastor Leno. Uma enorme honra estar aqui para comentarmos esta lição, que eu tenho certeza que seremos bastante edificados, uma vez que a Igreja de Jerusalém é um modelo para nós também. Ela estava cheia do Espírito Santo e também nós, como igreja, nos dias odiernos, temos que viver dessa forma, cheios do Espírito Santo. Muito bem. Pastor Lucileno Cavalcante, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez. Um dos objetivos da lição de hoje, pastor Leno, é a gente analisar a relevância, pastor Leno, da oração com poder na vida da igreja. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Diego, a paz do Senhor, pastor Davi e a todos os nossos amigos e irmãos que estão aí acompanhando o programa. Nós estamos realmente diante de uma lição maravilhosa e que enfatiza a necessidade, mais do que nunca, da igreja viver em oração. E o caminho da oração é um caminho que a igreja não pode se afastar de forma nenhuma, sob pena de gradativamente ir perdendo contato com aquele que dá poder à igreja, que é o Espírito de Deus. Muito bem, pastor Davi Arruda, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós vamos aprender hoje, pastor Davi Arruda, que a igreja de Jerusalém modelo era uma igreja cheia do Espírito Santo, orava com poder e que esta oração dava ousadia para a pregação do Evangelho. Pastor Davi. Senhor, pastor Epaminondas, pastor Diego, pastor Leno, uma satisfação poder estar aqui mais uma vez e contribuir com os irmãos nessa lição que é maravilhosa, mais uma vez estudando sobre o poder da oração, a importância do Espírito Santo para esta igreja. Nós vamos aprender que o Espírito Santo ele está agindo de forma poderosa nessa igreja, fazendo até mesmo que eles suportem as tentações, que a oração faça com que esta igreja esteja envolvida em unidade. Muito bem. Aproveitando a deixa do pastor Davi Arruda, vamos iniciar os comentários falando sobre uma igreja perseverante. A igreja de Jerusalém se revelava uma igreja perseverante e pastor Diego Costa, a igreja de Jerusalém, ela era perseverante e como marca primeira, nós temos aqui a marca dessa perseverança é que ela suportava o sofrimento, pastor Diego. Pois bem, pastor Epaminondas, quando nós estudamos, trazendo Atos capítulo 3, a questão do milagre lá da Porta Formosa, e Atos capítulo 4, nós vemos que esses dois capítulos são inerentes. E o que ocorreu em Atos capítulo 3 os levou, me refiro a Pedro e João, à prisão. Começou ali o início de uma perseguição ferrenha, pastor Leno, contra a igreja, pastor Davi Arruda. Eles foram levados à prisão. Mas para que eles pudessem suportar esta prisão, muito bem pautada aqui pelo pastor José Gonçalves, eles tiveram que suportar debaixo de uma ousadia, de um revestimento que foi dado pelo Espírito Santo. Ao olharmos isso, nós podemos destacar algumas coisas, que a prisão deles dois trouxe muitas lições. E quando nós olhamos e falamos dessas lições, mais na frente, Pedro, quando escreve na sua primeira carta, eu quero até destacar isso aqui, ele falando acerca de sofrimento para os cristãos ali do primeiro século, lá no capítulo de número 4 da primeira epístola de Pedro, versículo 12 a seguir, Pedro diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Certamente, Pedro, ele extraiu lições daquela prisão que ele passou, daquele sofrimento, daquele vale que ele estava passando, e agora escreve e reverbera até para os dias de hoje para nós, como cristãos, que nós não estamos isentos. Sobre isso, eu destaco a fala de um grande escritor chamado Philip Yancey. Philip Yancey, ele diz que o sofrimento nunca será insignificante, pastor Leno, porque o próprio Deus o compartilhou. E dentro desses sofrimentos que nós, como cristãos, a igreja passa, nós temos alguém ao nosso lado, o Paracleto de Deus, o Consolador, o Espírito Santo, que dá graça à sua igreja, que reveste a sua igreja. E só com o revestimento do poder do alto, nós podemos suportar as aflições deste tempo presente. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, uma igreja perseverante, né? A igreja de Jerusalém se mostrou perseverante pelo fato de que, em primeiro lugar, ela suportava o sofrimento, mas também a igreja de Jerusalém se mostrou perseverante porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos e não negociava seus valores. Pastor Leno Cavalcante. Esse subtópico aqui, ele realmente exige uma reflexão de todos nós, especialmente pelo tempo que nós estamos vivendo, a igreja do século XXI, mas tomamos como base aqui a igreja de Jerusalém, a ação de Pedro e João. É interessante que no texto do capítulo 3, do capítulo 4, eles ainda estavam falando à multidão quando foram tomados pelas autoridades e levados para serem interrogados. Acabou que só foram interrogados no dia seguinte, passaram a noite ali na prisão. Mas o que nos chama a atenção é que eles estavam ali sob pressão da religião, estavam ali sob a pressão das autoridades, estavam sofrendo ameaças, mas apesar de todo esse sistema contrário, não abriram mão daquilo que eles receberam do Senhor. E isso é muito importante, nós termos consciência, em primeiro lugar, daquilo que temos recebido. E nós, como igreja hoje do século XXI, nós temos a graça de conhecer o evangelho do qual nós recebemos. Um evangelho que exige renúncia, um evangelho que fala de santidade, um evangelho que fala de negar o eu, o evangelho de Cristo, que fala de conversão, de arrependimento. E nós temos esses valores que nós recebemos através da palavra, através do evangelho. E esses valores, eles devem ser preservados. Quando Pedro e João, eles recebem ali a ordem das autoridades de se calarem, porque aquilo iria abalar todo aquele sistema religioso, iria causar aquilo que Jesus estava fazendo e que incomodaram e que eles resolveram que Jesus deveria morrer. A ideia era a mesma aqui. Era sufocar através da violência, através das ameaças. Mas mais importante para aquela igreja, mais importante para Pedro e João, mais importante para nós hoje, não é simplesmente, como disse Pedro, obedecer aos homens. Mais importante para nós hoje não é nos aliarmos aos homens, negligenciando os nossos valores. Mais importante é falar a verdade, aquilo que temos visto e ouvido, conforme Pedro ele fala. Nós não podemos negar isso. Nós temos visto ao nosso Senhor. E isso me chamou a atenção, me lembrou, na verdade, um versículo do Salmo 11, o versículo de número 3 do Salmo 11, que diz assim: na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Em outras versões diz: os alicerces ruíram. Que pode fazer o justo? Diante de uma sociedade em que
Hoje nós somos tidos como radicais, como fundamentalistas. O que pode fazer o justo? Diante de uma sociedade em que a liberalidade ou a libertinagem tomou conta até mesmo de muitas instituições religiosas. O que pode fazer o justo? Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é nós permanecermos naquilo que nós fomos chamados, naquilo que temos aprendido, sabendo, como disse o apóstolo Paulo, de quem nós temos aprendido. E aí preservar isso, porque a igreja ela foi chamada para ser santa em meio a um mundo de intensa malignidade e imoralidade. Muito bem, apesar, não é, pastor Leno, das consequências. Sim. Apesar das consequências, como foi o caso aqui de Pedro e João, que não negociaram seus valores, eles estavam vivendo ali conflitos, né? Quando leis humanas, elas afrontam o princípio das Escrituras. É isso que o pastor Leno está colocando muito bem aqui. O que fazer? Obedecer a Deus. Diante desse conflito, fiquemos com a nossa carta magna, não é, pastor Leno? A nossa lei maior é a Escritura Sagrada. Nós somos o povo mais ordeiro da terra. Somos nós. Nós respeitamos, né, pastor Leno, as autoridades, certamente. Entretanto, quando uma lei ela afronta princípios e valores, nós não podemos ceder, nós não podemos abrir concessões, fazer concessões e negociar valores e princípios. E se o senhor me permite, sim, pastor, claro. Pastor Epaminondas, nós temos assim o grande privilégio de viver num país onde ainda existe uma certa liberdade para anunciar o Evangelho. Nós temos garantidos pela Constituição o direito à nossa liberdade religiosa, à nossa liberdade de crença, de consciência, liberdade de expressão. Até o direito ao proselitismo. Sim. Nós temos o direito de anunciar a nossa fé, de pregar a nossa fé. No entanto, nós temos que ter consciência de que nós estamos vivendo num tempo em que todos esses direitos estão sendo combatidos. E a igreja brasileira, e aqui falando da igreja brasileira, a perspectiva é de que vai viver momentos em que ou renuncia aos seus valores para se adequar aos valores da sociedade, ou vai sofrer. Faz concessões estatais para evitar a perseguição, o sofrimento, ou sofre com Cristo, aquilo que o pastor Diego colocou no primeiro ponto. E aí, pastor Leno, tem outro tema aqui que eu acho muito relevante a gente discutir. Onde nós vamos, quando esse momento chegar, e eu creio que vai chegar, onde nós vamos colocar a nossa confiança? Olha a resposta desses homens, eles foram para a oração, e eles não pediram para que Deus os livrasse, não, eles pediram ousadia, que é o assunto do próximo subtópico que o pastor Davi vai comentar. A oração. Se a igreja da atualidade, se a igreja contemporânea não se atentar para isso, de que é na oração que nós vamos vencer todas as coisas, não é confiando em leis humanas, não é confiando no poder estatal, não é confiando em gerenciamentos administrativos políticos, que a igreja vai suportar tudo e essas perseguições que veladamente já está acontecendo, né, pastor? Mas acreditamos que vai se intensificar. Mas precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor e pedir a Ele o que a igreja primitiva pediu: ousadia para continuar anunciando. Mesmo, pastor Leno, se as portas, né, da liberdade de expressão se fecharem, mesmo se as portas da liberdade de consciência, de crença e de proselitismo se fecharem, ainda assim nós precisamos ficar com a palavra de Deus, apesar das consequências. Estamos prontos para essa conversa, pastor Leno, nessa atual geração? Eu acredito que Deus, ele sempre mantém uma geração que preserva.
né? A gente vê, por exemplo, um grande exemplo lá dos 3 amigos de Daniel, né, lá na Babilônia, que apesar da lei os obrigando a se prostrar diante daquela estátua que fora erigida ali para a idolatria, eles se mantiveram de pé, enquanto todos estavam se prostrando. Aquele pequeno grupo se mantinha de pé. E apesar das consequências, como o senhor já colocou, de serem levados à fornalha de fogo, mas mesmo assim perseveraram e preservaram a sua fé. E eu acho linda uma frase que eles disseram assim: ainda que o Senhor não nos livre da fornalha, nós não vamos nos prostrar. A convicção, né, que o pastor Davi vai falar daqui a pouquinho. Então nós podemos afirmar que em todas as gerações sempre houve um remanescente que estavam prontos para essa conversa que nós estamos tendo aqui. Lembra de Elias, quando Elias disse: eu fiquei sozinho, Senhor. Aí o Senhor disse o que para ele? Não, tem 7.000 aí que não se dobrou o joelho diante do que está acontecendo. Pastor Davi Arruda, vamos falar agora sobre a terceira característica da igreja de Jerusalém: perseverante. A primeira, suporta o sofrimento. A segunda, não negocia seus valores. E a terceira, uma igreja que estava convicta na sua fé, pastor Davi. Muito bem, pastor Epaminondas. Primeiro que nós percebemos nesse tópico é que a fé desta igreja ela é uma fé robusta, ela não está plantada ou está posta sobre suposições, mas em fatos. Isso se dava porque enquanto estes homens pregavam, aconteciam sinais e maravilhas que testificavam da mensagem que eles estavam pregando. Então a igreja ela não pregava sobre aquilo que eles apenas ouviram, não, mas eles vivenciavam aquilo diariamente. E é inegável que a experiência traz sobre o homem a autoridade para falar sobre determinados assuntos. Então a igreja prega e é convicta da sua fé porque os sinais que Cristo havia prometido estavam acontecendo no meio deles. E a Bíblia diz que Filipe prega em Samaria e os samaritanos se convertem porque eles ouviam e viam os sinais na vida de Filipe. Olha o que está escrito em Romanos capítulo de número 15, verso de número 18 e 19, o que o apóstolo Paulo diz: porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer dos gentios obedientes por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e maravilhas através do Espírito de Deus. Então perceba que os sinais, eles estavam trazendo a convicção na fé e na pregação desta igreja. Jesus disse em João que aquele que crê em mim fará obras maiores do que esta. É claro que nós precisamos destacar que quando Jesus diz obras maiores, ele não está falando de obras no sentido de essência, mas no sentido de alcance da igreja. Hoje a igreja tem um alcance muito maior. Nós temos instrumentos como a tecnologia, o celular, e hoje facilmente uma mensagem chega mais longe. Então, para encerrar aqui esta participação, nós aprendemos que os sinais fazem parte da pregação, trazendo convicção ao coração daqueles que ouvem. E vale destacar também que estes sinais, pastor Epaminondas, pastor Diego, é para a igreja atual também e continua sendo manifestado no nosso meio. Que bênção, que maravilha. Aprendemos, portanto, as 3 marcas da perseverante igreja de Jerusalém. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos, iremos trabalhar o tema Uma Igreja que Ora com Poder. Não saia daí, daqui a pouquinho estaremos de volta.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, estudando a quarta lição com o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. No bloco anterior, aprendemos que a Igreja de Jerusalém foi uma igreja perseverante e lá aprendemos as 3 marcas desta perseverança. Agora nós vamos aprender que a Igreja de Jerusalém era uma igreja que orava com poder. E 3 pontos serão destacados aqui, serão pensados. O primeiro, orando com propósito, depois orando em unidade e, para finalizar o bloco, vamos falar sobre orando fundamentada na palavra de Deus. A Igreja de Jerusalém orava a oração fundamentada na palavra de Deus. Pastor Diego Costa, a Igreja de Jerusalém era uma igreja também modelo, no sentido de que ela era uma igreja pentecostal, né? E orava com poder e orava com propósito, que é o primeiro assunto deste segundo tópico da lição. Eu peço que o amado pastor comente esse assunto. Pois bem, pastor Epaminondas, quando nós estudamos nos detalhes esse capítulo 4, a oração deles, lá a partir do versículo 24, nós vemos que a oração daquela igreja, ela tinha alguns direcionamentos, alguns propósitos. Como bem pautado aqui pelo comentarista da revista, ele disse que não era uma oração vaga, não eram palavras jogadas ao vento, mas teve alguns propósitos. Sobre isso, nós como igreja, como cristãos, também devemos orar com propósito, com entendimento. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15, Paulo diz: orareis com entendimento. E um dos propósitos daquela igreja é porque eles estavam numa caminhada evangelística muito grande de poder e eles estavam clamando ao Senhor para obter respostas e queriam a resposta de oração, queriam um propósito. Exemplo, diz o seguinte aqui na revista: nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Veja que nós não estamos falando do tempo de oração. Se você ora 5, 6, 7, 8 horas, nós não estamos falando de um formato de oração. Nós estamos falando de uma oração genuína, de uma oração com propósito, que nós como igreja ainda podemos fazer e devemos fazer. Haja vista que a oração que nos sustenta, né, pastor Epaminondas, pastor Leno, pastor Davi, a oração que mantém o crente de pé. E Deus ouve as nossas orações. Isso é o que é o melhor. É que as orações feitas de um coração quebrantado, levado até o altar, o Senhor ouve quando ela é feita com direcionamento, com propósito, e a resposta vem para nós, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, a Igreja de Jerusalém era uma igreja que orava com poder, orava com propósito dentro desse tema, mas também, pastor Leno, era uma igreja que estava sempre orando em unidade. Isso aqui é maravilhoso, essa visão da igreja orando em unidade, pastor Leno. É maravilhoso, assim, de saber o funcionamento da igreja enquanto corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala a esse respeito, né? Ele diz, nós somos muitos, mas é um só corpo. E esse corpo, a funcionalidade dele depende da ação de uma diversidade de membros que compõem esse corpo. E razão pela qual, quando o apóstolo Pedro e João chegam até o texto de Lucas diz que eles chegam aos seus, né, aos seus irmãos e relatam tudo aquilo que havia acontecido, eles unanimemente levantaram a voz ao Senhor. E aí citando o Salmo 133, como é agradável ao Senhor quando a igreja ela age em unidade, em união. O salmista ele diz assim, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E ele encerra este salmo dizendo que quando existe isso, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, a igreja de Jerusalém aqui ela traz um grande exemplo para nós de utilizar a oração, e muito embora houvesse ali sim pessoas das mais diversas formações, mas o propósito era o mesmo. Eles se uniram para
para apresentar aquela causa ao Senhor. E fica então o exemplo para nós de que o maior poder que a igreja pode ter é a presença do Espírito Santo, que nós buscamos através da oração. Através da oração nós nos chegamos mais ao Senhor. Através da oração nós colocamos diante de Deus as nossas limitações, reconhecendo diante dele o quanto nós somos limitados e o quanto somos dependentes dele. E aí a mão poderosa do Senhor age quando a igreja se propõe a orar. Muito bem. Pastor Davi Arruda, a igreja, portanto, de Jerusalém, orava com propósito, ou seja, havia um direcionamento, conforme instruídos aqui pelo pastor Diego. A igreja de Jerusalém orava unânime, conforme o pastor Leno pontuou aqui maravilhosamente. E nós precisamos também aprender agora, pastor Davi, que a igreja de Jerusalém orava, era uma oração fundamentada na palavra de Deus. Esse é um ponto aqui muito importante que o pastor José Gonçalves, companheiros, coloca assim: não basta orar. Não basta orar. Não pode ser uma oração, conforme o pastor Diego disse, palavras soltas, né, ao vento, sem propósito. Não basta orar. É preciso orar, mas em conformidade com a palavra de Deus. Uma oração, pastor Davi, fora das 4 linhas, né, da palavra de Deus, é uma oração que certamente não será respondida, não será e não alcançará o seu propósito. Fale sobre esse ponto da lição. Muito bem, pastor Epaminondas. Esse ponto é interessante, porque ver uma igreja orando a Deus e citando a palavra de Deus é muito lindo o quanto essa igreja ela está apaixonada, ela está mergulhada no que se diz respeito às Escrituras. A oração, fazendo citações bíblicas, revela também nessa igreja a segurança naquilo que está escrito. Então eles estão fazendo petições a Deus, mas alinhado com aquilo que Deus já determinou na sua palavra. E olha que interessante, às vezes a gente pensa que a oração é para que Deus mude a sua vontade, mas ao contrário, a oração é para que o nosso coração entenda a vontade de Deus que vai ser manifesta na terra. Então tem muita gente que não entende esse mistério da oração. Então estes homens estão com o coração alinhados à vontade de Deus porque estão orando com base naquilo que está escrito. E o autor ele fala algo interessante, que ele traz a ideia que aquele que ora com base no que está escrito, ele tem a convicção que será respondido, porque a própria palavra de Deus dá essa garantia que Deus vela para cumprir a sua palavra. Pastor Davi, eu achei interessante a tua fala, porque nós às vezes queremos que a nossa vontade seja feita no céu. Não é assim? A gente quer que a nossa vontade seja feita no céu. Verdade. Só que na oração lá, modelo, pastor Davi, Jesus disse o quê? Quando vocês orarem, vocês devem orar assim, que a tua vontade seja feita na terra. Eu achei muito interessante esse ponto, que a oração nos leva o nosso coração a compreender isso, não é, pastor Davi? É verdade, pastor. E por que muitas pessoas se frustram na oração? Decepcionam-se com a oração porque Deus não mudou, Deus não fez conforme a gente pediu. E a verdade é que muitas vezes isso vai acontecer. Mas a verdade é que enquanto oramos, enquanto pedimos, o Senhor alinha o nosso coração no centro da sua vontade, mostrando para nós que a sua vontade é melhor, os seus caminhos são mais perfeitos que o nosso. Ou seja, quando nos submetemos à vontade de Deus, né, Jesus disse, né, pedireis o que quiserdes e isso vos será feito. Só que tem um contexto dessa fala de Jesus. As pessoas equivocadamente, elas pensam que tudo que elas vão pedir, Deus vai atender, e não é assim. A oração ela tem propósito. Nós precisamos ser submetidos à vontade soberana de Deus. Imagine Paulo, depois de orar 3 vezes, pedindo que o espinho fosse arrancado da carne,
e ele não é atendido na sua... a oração é ouvida, mas não é atendida. As nossas orações, elas são ouvidas, mas às vezes a vontade de Deus não é aquela para nós, mesmo a gente orando de acordo com a palavra de Deus. E é isso que o pastor Davi está colocando aqui. Nem sempre as nossas orações serão atendidas conforme aquilo que a gente tem colocado, pastor Diego, para que nós não caiamos nessa frustração e às vezes pessoas ficam decepcionadas com Deus. Imagine o apóstolo Paulo, né, esperneando e dizendo: Senhor, eu escrevi mais de metade do Novo Testamento, 13 cartas, poliglota, conheço a teologia judaica e a cristã como poucos. Não, ele diz, não, ele faz uma oração semelhante à de Jesus lá no Getsemane, quando o Senhor disse para ele, né, Paulo, a minha graça te basta. Ele compreendeu. É nesse sentido que nós devemos orar, e essa oração ela deve estar fundamentada, não é, pastor Davi? Alicerçada, deve estar alinhada, deve estar sempre subsidiada, né, pela palavra de Deus. Ficamos aqui maravilhados com o que nós aprendemos neste primeiro tópico, neste segundo tópico, preparando o nosso coração para falarmos de uma igreja ousada no seu testemunho. Sobre este tema, nós falaremos depois de mais um intervalo. Eu espero por você, em instantes estaremos de volta. Uma igreja ousada no seu testemunho é o assunto deste terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical de hoje. Lembrando que nós estamos estudando o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Esta lição que será estudada presencialmente no domingo, dia 27 de julho. E você deve estar na Escola Bíblica Dominical com o seu professor, com a sua professora. Nós também lembramos que o propósito deste programa não é substituir a Escola Bíblica Dominical presencial. Antes, porém, é fornecer aos nossos professores, aos nossos alunos, um momento em que eles podem utilizar para preparação de suas aulas. Portanto, tem propósito subsidiário para que os alunos, os professores possam assim preparar seu material durante a semana. Vamos falar agora sobre uma igreja ousada no seu testemunho. Vamos trabalhar o tema ousadia. A palavra-chave aqui neste terceiro tópico é ousadia. Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra de Deus. Pastor Diego Costa, vamos trabalhar esse tema, a igreja ousada no seu testemunho, e eu gostaria que o senhor falasse sobre ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Pois bem, pastor Epaminondas, o capítulo 4, versículo 29... há uma frase que foi o clamor daquela igreja: Senhor, olha para as suas ameaças. Eles estavam sendo ameaçados de todas as formas, uma ameaça ferrenha. Só que, na continuidade do próprio versículo, eles dizem: e concede aos teus servos ousadia da tua palavra. A igreja, para enfrentar essa oposição ao Evangelho, como já dito anteriormente aqui, ela tem que clamar por esse espírito de ousadia. Recordo-me do conselho que Paulo deu a Timóteo na segunda carta, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não te deu espírito de medo, Timóteo, mas te deu espírito de poder, de ousadia para anunciar. E nós temos visto em todas as gerações, se nós pegarmos desde o Antigo Testamento, atravessando o Novo Testamento e posteriormente chegar aos dias
que a igreja está vivenciando? Tiranos, estadistas, homens se opondo, grupos, sociedades se opondo contra o evangelho para massacrar. Nós fazemos um apanhado hoje de países que têm se colocou em oposição, matando cristãos, indo para cima para tentar frear, parar a igreja, parar o evangelho. E quando nós olhamos essa ousadia para enfrentar a oposição, nós temos que entender também, balizando, fazendo uma baliza aqui nas palavras de Paulo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, pastor Epaminondas, Paulo diz o seguinte: por que persuado eu a homens ou a Deus? Primeira pergunta. Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha só, pastor Davi Arruda, o que Paulo está trazendo. Baseado nisso também, que penso, conjecturo, que a última frase desse subtópico aqui, pautado pelo pastor José Gonçalves, ele diz o seguinte: uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Porque quando alianças são feitas com homens que não têm temor, que fere, que macula os princípios das escrituras sagradas, essa igreja ela tende de ir a mal a pior. Mas a igreja genuína, ela não se alia, ela não faz essas alianças com homens para guardar o testemunho, para guardar a palavra, para guardar a fé, como já dito aqui. Então nós temos que ter essa ousadia para enfrentar essa oposição. A ousadia vindo da parte do Senhor. Essa ousadia, ela tem que ser uma ousadia bíblica. Não estou dizendo que devemos ser desobedientes, tendo em vista que somos o povo mais ordeiro da terra. Não é nada disso. Mas estou dizendo da ousadia de, primeiramente, honrar o Senhor nosso Deus e a carta magna que é as Escrituras. Então nós, você professor, aluno, clamemos por isso, pelo espírito de ousadia. Não faça alianças com quem é de encontro às Escrituras, mas que possamos honrar a Deus acima de todas as coisas. Muito bem. Pastor Lucileno Cavalcante, a igreja também de Jerusalém, ousada no seu testemunho, ficou caracterizada que essa ousadia se manifestava ao enfrentar a oposição ao evangelho, mas também revela-se uma ousadia no exercício dos dons espirituais, pastor Lucileno Cavalcante. Que maravilha, né, pastor Epaminondas? Nós, como pentecostais, quando lemos aqui esse tópico, nos alegra ao ver o testemunho daquela igreja, que era uma igreja que não se limitava, mas que desfrutava de tudo aquilo que Deus estava concedendo à sua igreja. E os dons espirituais, eles são exatamente isso, são concessões do próprio Deus para a sua igreja, capacitações. Deus ele entrega habilidades ao seu povo que naturalmente nós não temos, nós não possuímos. São capacitações sobrenaturais da parte do Espírito de Deus, que Deus ele entrega conforme ele quer. E ele distribui em toda a sua igreja, em todo o corpo. Isso é maravilhoso. E Deus ele faz isso não é para a nossa vaidade, mas é exatamente para cumprir a nossa missão. Então aquela igreja em Jerusalém, ela desfrutava e exercitava esses dons espirituais os quais Deus entregou àquela igreja. Portanto, nós cremos que a igreja do nosso tempo, ela também, né, Deus ele concede a nós também esses dons. Esses dons também são para a igreja atual. E é importante dizer também que lá no livro de Atos, nós vemos o Espírito Santo atuando, né, conduzindo os rumos da igreja. De modo que, tanto na vida dos apóstolos ali em Jerusalém, quanto posteriormente na vida ali dos evangelistas, dos missionários, do apóstolo Paulo, o quanto que o Espírito Santo é quem conduzia. Lá no capítulo 13 do livro de Atos, nós vemos lá na igreja em Antioquia o Espírito Santo falando, o Espírito Santo mostrando a sua vontade, separando Paulo e Barnabé, né, para a obra que ele já havia escolhido.
Então, e ao longo de todo o livro de Atos, nós vemos então a história da igreja ali no primeiro século sendo conduzida pelo poder do Espírito Santo. E nós devemos entender isso que tem sido nessas primeiras lições que nós temos estudado, tão evidente o quanto que nós, como igreja, dependemos do poder do Espírito Santo. Muito bem. Pastor Davi Arruda, na lição 3, a lição anterior, nós estudamos uma igreja fiel à pregação do Evangelho no programa passado. E, para encerrar a lição de hoje, o assunto é ousadia na exposição da palavra de Deus. Quando Pedro, João e os demais irmãos oraram ali naquela oração que tremeu o lugar, né? O lugar tremeu e foi literalmente aquele tremor ali, porque a palavra grega seleuo, para tremer ali em Atos 4:31, é a mesma palavra grega usada por Lucas lá em Atos 16, quando tremeu o cárcere. É a mesma palavra. Então o tremor ali foi literalmente, a casa, ela foi sacudida pelo poder de Deus. O Espírito Santo que encheu o cenáculo e depois encheu os 120 irmãos, foi o mesmo Espírito que tremeu a casa, encheu a casa, depois encheu ali os irmãos que estavam naquela casa reunidos. Para quê, pastor Davi Arruda? Também para exposição ousada da palavra de Deus. Muito bem, pastor. É interessante a gente observar que depois de Atos capítulo de número 2, a vida destes homens nunca mais foram a mesma. É verdade. Desde o sentido espiritual, porque eles foram revestidos de poder, até mesmo porque a partir daquele momento em que eles foram revestidos de autoridade, eles passaram a ser vistos como inimigos, como alguém que traria perigo para os religiosos da época, e o Espírito Santo pôs a igreja em pleno serviço e movimento, porque depois de Atos capítulo 2, Pedro prega, cura o enfermo e logo após eles já são presos, porque este mover do Espírito gera, dentro daqueles que são contra a igreja, eles geram repulsa e é visto como inimigo. É por isso que eu afirmo que não há possibilidade da igreja, em hipótese alguma, se tornar amiga do mundo, porque o Espírito que está em nós vai causar repulsa no mundo. E é interessante, pastor, que já foi até citado aqui na mesa, que o quanto estes homens cheios do Espírito Santo, o comportamento deles é diferente. Porque dentro da perseguição, eles poderiam dizer para Deus, Deus nos livra disso, tira-nos daqui, mas ao contrário, eles não pedem para que Deus os tire, mas pedem para que Deus os revista de coragem para enfrentar. E quando eles são postos ali no interrogatório, falando para que eles parassem de pregar, eles disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E essa ousadia traz o sentido de coragem para permanecer com aquilo que você está convicto, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Muito bem. Pastor Diego Costa, pastor Davi encerrou falando sobre coragem, né? O crente cheio do Espírito Santo, pastor Diego, ele fica corajoso, o Espírito torna ele sábio, torna ele inteligente, porque o Caifás, o capitão do templo e os outros ficaram admirados, pastor Davi, de Pedro. Esses homens estudaram em qual escola? Com Gamaliel, com Hilel? Quem foram os professores desses? Ficaram admirados, não foi, pastor Diego? O Espírito de Deus tem essa capacidade, só ele tem essa capacidade de dar essa ousadia, de trazer esses homens a ponto de, mas o que está acontecendo? De onde que eles vieram? Como surgiu tanta autoridade? E o Espírito de Deus, pastor Epaminondas, ainda continua a fazer isso. Eu quero aqui até pegar um gancho da sua fala. Já conheci pastores dando testemunho de sua igreja, de jovens, pastor Leno, que não sabiam tocar bateria, que não sabiam tocar guitarra, e ensaios e propósitos de oração, mais oração. Senhor, nos capacita. Senhor, nós queremos aprender. Não que eles tivessem preguiça de ir para fazer uma aula, não tinham condições. E o Espírito de Deus assim os habilitou, os fez e continua a fazer nos dias de hoje, né? Faz mesmo, porque Deus, ele tem propósito com a sua obra. Pastor Leno Cavalcante, a gente temos aqui alguns minutinhos. Eu gostaria que o senhor falasse sobre um tema. A igreja de Jerusalém, ela foi cheia, os 120 crentes foram cheios,
em Atos 2. Só que em Atos 4 aparece mais uma vez a expressão eles sendo cheios do Espírito Santo. Pastor Leno, me parece, é a impressão que eu tenho, é que muitos irmãos pentecostais têm uma falsa impressão do enchimento. Eu uso até uma expressão calvinista, né, que não é a nossa convicção, a nossa declaração de fé, mas eu uso sempre a expressão. Alguns irmãos, pastor Davi, pensam que uma vez cheio, é cheio para sempre. Nós vimos aqui que Pedro, ele foi cheio em Atos 2 e aqui ele está cheio de novo. Pastor Leno, nos parece, meu pastor, que o enchimento ele precisa ser algo contínuo, né? A busca por esse enchimento. Exatamente, pastor. A nossa vida devocional, como cristão, mesmo pentecostais, já batizados no Espírito Santo, já revestidos de poder, mas continuamente nós devemos estar buscando na fonte, buscando cada dia mais permanecer cheios, né, da presença do Senhor. E isso se dá de uma vida de comunhão com Deus, de uma devoção a Deus através da oração, através da leitura, do estudo da palavra, através do serviço dedicado ao Senhor. E eu costumo dizer na igreja que nós somos cheios para sermos usados. Não é simplesmente para nós, ali naquele ambiente pentecostal de igreja, termos ali alguns momentos de efusão espiritual, mas somos cheios com propósitos. E devemos, como usar uma expressão que o apóstolo Paulo ele fala aos Coríntios, de nos gastar, né, em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus. É por isso que nós somos cheios e é por isso que devemos buscar continuar, ser cheios continuamente, ou seja... Pastor Leno, então me perdoe interrompê-lo, mas a gente pode usar a ilustração do automóvel, que o tanque é cheio, mas aquele combustível será gasto. Podemos usar essa ilustração, não é? Sim, é bem apropriado. Na verdade, nós somos esse instrumento de Deus, que Deus escolheu. A igreja é esse povo que Deus escolheu. E Deus escolheu, mas para realizar uma tarefa que pela nossa própria capacidade não teríamos condições de realizar. É por isso que Ele nos entrega o poder do Espírito Santo, é por isso que Ele nos reveste, é por isso que Ele nos dá dons espirituais, é por isso que o Senhor batiza no Espírito Santo, é para que nós venhamos realizar com excelência, como a igreja de Jerusalém ali realizava, né? A obra do Senhor, a proclamação do Evangelho, com sinais, com curas e principalmente pregando com ousadia a palavra de Deus e ali cheios do Espírito Santo, porque no momento em que vinham as lutas e apesar de ser pentecostal, de ser crente, mas ameaças são ameaças, né? Sofrimentos, perseguições são perseguições, mas onde eles buscavam ser reabastecidos é na presença do Senhor. E o Senhor, aqui no capítulo 4, os encheu do seu Espírito. Muito bem, que alegria chegarmos ao final de mais uma lição, alcançando todos os objetivos que a lição propõe. E queremos louvar a Deus por sua vida, por sua companhia aqui conosco. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida da produção do programa, na pessoa do nosso querido irmão Albert Júnior, e também agradecer a Deus pela vida dos nossos comentaristas, servos de Deus, que têm colocado as suas vidas à disposição do ensino, da pregação genuinamente bíblica. Pastor Diego Costa, muito obrigado, meu querido amigo pastor Leno Cavalcante, sua presença aqui muito nos honra, né, a sua vida dedicada ao ensino da palavra de Deus. Pastor Davi Arruda, que alegria tê-lo aqui para a gente contribuir com o reino de Deus. Obrigado a todos vocês, sempre também gratos a Deus pela vida do nosso pastor Salles, que é o idealizador deste programa, que ao longo desses anos
tem abençoado a vida da igreja aqui na cidade de Marabá, mas também não apenas aqui. Nós temos alcançado muitas vidas fora do nosso estado e nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos os nossos irmãos espalhados aí pelo Brasil que nos acompanham pelas redes sociais. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Vou pedir ao pastor Davi Arruda que nos despeça orando ao Senhor. Amém. Senhor, obrigado por este privilégio de estarmos aqui falando da Tua palavra. Gostaríamos de lhe pedir, Senhor, que este ensino abençoe vidas, abençoe todos que vão ouvir, que possa ser algo para aperfeiçoar. Pai, nós queremos também te agradecer pela vida de todos que estão aqui, o pastor Epaminondas, o pastor Diego, o pastor Leno. Abençoa a vida de todos, aos que nos ajudam neste programa, ao Aber, também o nosso pastor presidente, aos nossos vice-presidentes, que o Senhor abençoe a todos. É o que nós te pedimos e por fé nós lhe agradecemos. Amém.